Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do canal Exuntech. Hoje eu vou trazer mais um desafio de SQL, resolvendo um desafio da empresa do Spotify. Esse já tem um nível um pouco mais elevado do que o anterior era um nível um pouco mais fácil, esse aqui está classificado como nível médio. A gente vai utilizar o mesmo site que a gente utilizou no anterior, que é o Strata Scratch, onde a gente tem algumas questões de processos seletivos de grandes empresas. Por exemplo, hoje a gente vai estar resolvendo aqui um do Spotify. Então vamos lá, né? Mão na massa. Ok, então o primeiro passo é a gente entender o que é que o desafio quer da gente, ou seja, a gente tem que entender qual é o nosso output, qual é que tem que ser o nosso output aqui dos dados. Então a gente tem aqui que a gente tem que achar o top 10 Ranked Songs em 2010, ou seja, eu tenho que achar os 10 sons que mais tocaram aqui em 2010. E aqui ele fala pra gente, ele pergunta, né, quais eram os top 10, as top 10 músicas, os top 10 sons em 2010. Aí o que é que ele quer? O que é que ele quer do nosso output? Traz para mim nosso output, tem que ter o quê? Tem que ter o ranking. A gente tem que botar o nome do grupo, né? O group name. Se a gente perceber que o group name ele é do tipo varchar, ou seja, a gente tem que saber qual era o rank daquela música, qual era o grupo, qual era o som, que seria o song name, mas eu não posso mostrar valores duplicados. Ou seja, but do not show the same song twice. Ou seja, eu não posso mostrar o mesmo som mais de uma vez. E aqui eu tenho que sortear, né? Ou seja, eu tenho que ordenar o resultado baseado no quê? Baseado no year rank. Ou seja, e em ordem o quê? Em ordem ascendente, né? A gente tem ordem decrescente e ordem crescente. Então eu quero ser em ordem ascendente, ou seja, do menor para o maior. Então, ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4, ou seja, eu já sei qual é a estrutura que eu tenho que ter, né? Eu tenho que ter uma estrutura que eu tenha o ranking, eu tenho o nome do grupo, tenho qual é o som e qual é o rank. E ordenar isso em ordem crescente. Então aqui a gente vai começar fazendo um select all. Então eu vou botar aqui select asterisco. E da onde é que eu vou puxar essas informações? Então eu vou puxar as informações de algum lugar. Então eu vou trazer aqui o from. E eu sei que o nome da nossa tabela é essa Billboard Top 100 Year End. Ok, então eu vou botar aqui esse nome e vou colocar para rodar esse código só para a gente ver qual é a estrutura da nossa tabela aqui. Então, se a gente perceber, a gente consegue ver aqui que a gente tem aqui 6 colunas, onde a primeira é o year. O year ele aqui é do tipo inteiro. E aqui, ou seja, eu tenho o ano que foi lançada aquela música, né? Eu tenho o year rank, ou seja, qual é o rank daquela música naquele ano. Eu tenho o group name, ou seja, quem foi o grupo ou a pessoa, que é o daquela música, por exemplo, aqui Elvis Presley. O artista, aí eu tenho também aqui Elvis Presley, Nelson Platters, aí vários outros. Tenho aqui o song name, ou seja, qual o nome do som, né? Qual o nome da música. E tenho aqui um ID, que aí aqui do lado a gente consegue ver quais são os tipos, né? Tipo inteiro, o year rank tipo inteiro, group name, artist e song name varchar, e aqui o ID tipo inteiro. Então aqui eu vou excluir essa nossa query. E eu vou, normalmente a gente sempre vai querer selecionar algo de algum canto. Então eu já vou botar aqui nosso select from. Aqui é sempre importante a gente começar com, eu sempre gosto de começar com from, por quê? Porque na ordem de escrita, o select vem antes do from, mas na ordem de execução, o from ele é executado antes do select. Então, primeiro ele vai aonde eu vou buscar a informação e depois ele vai pegar as informações. Então aqui, por exemplo, se eu vou colocar aqui, da onde é que eu vou pegar essa minha informação? Eu vou pegar essa minha informação da tabela Billboard Top 100 Year End. E eu vou falar que essa nossa tabela aqui, ela vai ser, eu vou chamar ela de Songs. Ou seja, vai ser a nossa tabela Songs. Aqui, ok? Então, eu vou colocar aqui, o que é que eu quero pegar da nossa tabela Songs, né? Eu vou botar aqui Songs, ponto. Que aqui eu já consigo referenciar todas aquelas nossas colunas que estão na nossa tabela Songs. Então, o que é que eu vou selecionar lá? Cara, eu vou selecionar, a primeira coisa que a gente vai trazer para cá, eu vou indentar aqui, eu vou trazer o nosso rank, né? Ou seja, qual é o rank daquela música? Ou seja, eu vou trazer aqui o nosso year underline rank, ok? Vírgula, qual é a segunda informação que eu vou trazer? Cara, ele quer também que eu traga o nome do grupo. Ok, então eu vou botar aqui, lá dos songs também, o group name. Group underline name. Aqui no nosso caso, como eu tenho só uma tabela, essa questão aqui que eu estou referenciando sempre a tabela não seria totalmente necessária. Mas vamos imaginar no local que a gente tem 10 tabelas, um banco de dados diferente.
sempre é bom a gente referenciar de onde a gente está tirando aquela informação. Então, songs.groupname. A terceira informação que eu vou querer aqui, eu quero o nome, né, do som, ou seja, o song name, ou seja, lá das songs, traz para mim o song underline name. E eu tenho o aqui já o rank, eu tenho o nome do grupo e eu tenho qual som. E eu tenho da onde é que eu vou tirar. Se eu fizer isso aqui agora, e vamos executar aqui, eu tenho basicamente aquela mesma estrutura que a gente tinha antes, só que agora só com 3 colunas. O year rank, o group name e o song name. Só que eu não quero trazer todo mundo, né? E eu também não quero de todo o período. O que é que eu quero trazer? Eu quero trazer apenas o top 10 e eu quero trazer apenas em 2010. Então eu já sei que eu vou ter que trazer aqui um where. Por quê? Porque eu tenho um filtro. Ou seja, se eu tenho um filtro, eu tenho toda a minha base de dados, mas eu tenho que fazer um filtro em cima daquela base, de acordo com algum parâmetro, eu sei que eu vou ter que trazer aqui o where. Então eu vou trazer aqui o where, vou indentar aqui também. Aí onde o quê? Eu sei que o nosso ano ele tem que ser 2010. Então eu vou botar aqui year tem que ser 2010. E o que? Eu tenho mais de uma condição aqui, né? Eu não quero trazer apenas os que estão em 2010. Eu quero trazer os que estão apenas em 2010, mas também estão no nosso ranking. Ou seja, estão no ranking do 1 ao 10. Então, além disso, eu quero que lá o nosso year rank ele esteja entre 1 e 10, né? Ou seja, eu quero o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5, até o 10. Vocês concordam que eu posso botar aqui year rank igual a 1, aí year rank igual a 2, 3, 4, 5, mas só que aqui, como eu tenho 10, ia ficar bem grande. Ou eu posso botar year rank in, ia colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas uma melhor forma que a gente pode fazer isso é trazer para cá uma função, que é a função between. Então eu vou falar, cara, o meu year rank, ele tem que estar entre o quê? Entre o número 1 e o número 10. E aqui, esse último número, ele é inclusivo, ou seja, o número 10, ele entra aqui na nossa análise. Então, beleza, eu tenho aqui o year rank, ele está entre o 1 e o 10. E, beleza, eu já tenho aqui o que é que eu quero selecionar, da onde eu vou trazer essa informação, qual é o filtro que eu estou ali aplicando, né, que é o nosso where, e eu vou querer agrupar isso, eu tenho que agrupar isso por várias informações, né? Porque eu também não quero que o nome se repita, e eu quero agrupar todas aquelas informações. Então eu vou agrupar pelo que aqui? Eu vou agrupar tanto pelo year rank, quanto pelo nome do grupo, né? Que seria ali quem fez a música, tanto pelo nome da música, ok? Aí eu vou garantir que eu também não estou repetindo ali, e eu vou ter esse agrupamento. Porque eu vou querer fazer esse output, né, de rank, nome do grupo e nome do grupo. Então aqui eu já estou garantindo que eu vou ter essas informações e eu também não vou ter informações ali duplicadas. E por fim, eu já tenho o que, é que eu estou selecionando, da onde eu estou selecionando, eu tenho meus filtros, o nosso agrupamento também. Eu tenho que ordenar, né? Porque se a gente só botar aqui para executar, eu quero garantir que meus resultados eles vão vir baseado em quê? Vão vir baseado no ranking daquele som e em ordem crescente, que é em ordem ascendente, né? Que é ascending order. Então eu vou colocar aqui que eu quero ordenar. Eu quero ordenar pelo quê? Ou seja, se eu quero ordenar por algo, eu vou trazer para cá o nosso order by, que é ordenar de acordo com algum parâmetro, né? De acordo com alguma coluna. Ou seja, qual é a coluna que eu quero ordenar? Eu quero ordenar de acordo com o nosso year rank. E aqui o nosso year rank, eu tenho duas opções aqui. Ou eu posso botar que vai ser em ordem decrescente, que é desc, ou eu posso botar que vai ser em ordem crescente, que seria ordem ascendente, né? Que é ASCII. Então, aqui a gente está garantindo que o nosso order by ele vai vir por ordem ascendente, né? Por ordem crescente. Então aqui eu posso executar. E se a gente perceber aqui, ó, no nosso output, a gente tem aqui, ó, o que? A gente tem os 10 sons que mais tocaram em 2010, tem o nome do grupo e tem o sobrenome. Ou seja, em primeiro, Kesha, qual o nome? TikTok. Por exemplo, aqui o quarto, Katy Perry feat. Snoop Dogg, California Girls. E aqui a gente tem apenas os 10 e a gente está garantindo também que aqui não está se repetindo o nome da música. Aqui, por exemplo, qual era o ranking, qual era a sétima música mais tocada em 2010? Qual era a música e qual era o grupo, né? Ou seja, quem foi que fez a música? Ah, aqui o sétimo foi Eminem feat. Rihanna, música Love the Way You Lie, ok? Então aqui a gente conseguiu pegar vários conceitos, né, várias funções,
select, from, where, conseguiu fazer um filtro, conseguiu agrupar essas informações e também conseguiu ordenar. Aqui, por exemplo, ó, vou só mostrar para vocês, vamos supor que a gente não agrupasse, né, aqui, a gente fizesse só assim. E eu vou executar aqui, ó. Vocês estão vendo que eu estou repetindo aqui o som, ou seja, eu estou repetindo aqui, por exemplo, o quarto, Katy Perry feat. Snoop Dogg, California Girls, Katy Perry feat. Snoop Dogg, California Girls. Ou seja, eu estou repetindo aqui os sons. Então, é exatamente por isso que a gente botou o Group By ali, porque ele fala que eu não quero ver o mesmo som mais de uma vez. Por isso que a gente está agrupando essas informações. Porque se essas duas informações aqui, ó, elas viraram uma. Por quê? Porque eu estou agrupando elas. Show? Vou colocar aqui para... Vou diminuir aqui. E ok. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Uma questão um pouco mais longa, um pouco mais de conceitos. A anterior a gente tinha feito um inner join, tinha feito uma interseção entre tabelas, mas aqui a gente conseguiu fazer um select com vários filtros, agrupar, ordenar de acordo com o que a gente queira e resolver aqui um problema de negócio aqui, né? Que foi proposto aqui, nesse caso da empresa, por Spotify, classificado como nível médio, tanto para vagas para Data Engineer, Data Science, BI Analyst e Data Analyst. Ok? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E deixa o like, se inscreve no canal. E valeu, até a próxima.